saiu agora é que o martelo está batido sobre a contratação de Marcos Leonardo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o presidente Mbappé, que deu uma entrevista ao Jornal da Espanha e deixou claro que as portas estão abertas para Vinícius Júnior voltar para o Flamengo. Vou falar também do pré-jogo do Mengão e das últimas informações da partida de hoje entre Flamengo e Vitória no Barradão. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala, galera, você vai dar mais do dia aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E hoje já traz informações nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixa o like, esse like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. É muito importante que você deixe o like. Esse like mostra que você quer que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante que você deixe o like. Esse like ajuda demais. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui na plataforma do YouTube. Está querendo chegar a incrível marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, e sempre quando eu subir o vídeo novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando do pré-jogo do Mengão, porque, cara, situação é o seguinte, galera. Tem muitas coisas que a gente precisa falar. O técnico Filipe Luís tem 4 desfalques, o Vitória também fica muito atrás. O Vitória tem muitas dúvidas para esse jogo. Deixa eu começar o vídeo já falando da situação, da provável escalação do Flamengo, porque, gente, tem muitas surpresas aqui nessa escalação. Tem gente que eu achei que podia estar na provável escalação, mas não está. Mas é claro que isso aqui é a provável escalação. A escalação mesmo a gente vai saber em mais ou menos 1 hora antes do jogo. Falar agora sobre a provável escalação do Flamengo, porque o time do técnico Filipe Luís deve vir com Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandro na lateral esquerda, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino, Lucas Paquetá e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo. Vai lembrar que ele também pode colocar aqui o Carrascal, pode colocar o Cebolinha, pode colocar o Jorginho, que desfalcou o Flamengo na partida contra o Internacional, só que infelizmente está machucado. Então eu falei o Jorginho, meu cabelo lembra que ele está machucado. Então o técnico Filipe Luís, igual eu falei, ele pode tirar o Paquetá da ponta e botar ele como volante, porque a partida contra o Sampaio Corrêa, o Paquetá jogou de homem de segundo volante e ele jogou muito bem. Então o Filipe Luís pode botar ele, sei lá, como homem de segundo volante, pode botar ele, sei lá, Lucas Paquetá e Pulgar. Aí na ponta ele bota o Plata ou Luiz Araújo, na esquerda Samuel Lino ou Cebolinha, e na frente ele bota o Pedro. É a provável escalação do Flamengo. Vai lembrar, igual eu falei aqui, a gente tem aqui o Guilherme Varela, que tá com dores no tornozelo. A gente tem o Luiz Araújo, que tá com dores musculares, e o Jorginho, que tá com uma lesão na coxa, e o Saul, que está se recuperando de uma lesão, totalizando 4 desfalques que o técnico Filipe Luís tem para essa partida. Já o Vitória, rapaz, só tem nome lindo aqui, tá? Só nome lindo. Vamos lá. E provável escalação do Vitória: Gabriel no gol, Zé Marcos na lateral direita, Neres e Richelli na dupla de zaga, Nathan Mendes na lateral esquerda, Baralhas, Kaique Gonçalves, Eric, Ramon, Ayrton, olha o nome do cara, Cantalapietra e Fabri. Essa é a provável escalação do Vitória. Rapaz, só tem nome lindo aqui, tá, galera? Só tem nome lindo aqui do técnico Jair Ventura. Vai lembrar que o Vitória aqui tem dúvidas como Renato Kaiser, Camudanga, Pedro Henrique, Lucas Arcanjo, Renzo Lopes, Edu Cauã, Claudinho e Alexandre. São as dúvidas do Vitória para essa partida. Os únicos que eu conheço aqui que joga bola é esse tal de Lucas Arcanjo e Renato Caio, dizem que são muito bons de bola. Vai lembrar que a situação no Campeonato Brasileiro do Flamengo e do Vitória são situações diferentes, porque o Vitória ganhou a primeira partida, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e a segunda perdeu para o Palmeiras de 5-1 lá no Allianz Parque. Então, e o Vitória vem para essa partida aí jogando seu segundo jogo em casa no Campeonato Brasileiro. O Vitória tem 3 pontos, e o Flamengo, a situação é muito difícil. O Flamengo começou ganhando do São Paulo, tomou uma virada e contra o Internacional no Maracanã empatou em 1-1. Então, o Flamengo só tem apenas 1 ponto. Então, a situação do Vitória e do Flamengo são situações totalmente diferentes, mas o que muda é a bola jogada. São 11 contra 11 e a gente torce, é claro, que o Flamengo consiga ganhar essa partida contra o Vitória. Quero muito que o Flamengo ganhe esse jogo, muito mesmo, que
O Flamengo ganha esse jogo. O árbitro da partida é Rafael Claus, o assistente Danilo Ricardo, Simão Maniz e o segundo assistente é Alex Ribeiro e o VAR Daiane Muniz. Então é a arbitragem toda de São Paulo. Rafael Claus, que já foi um árbitro muito criticado quando apita jogos do Flamengo. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Vamos torcer que o Mengão consiga ganhar essa partida. Bom, vamos mudar de assunto. Deixa eu falar agora, cara, sobre a situação envolvendo o presidente Babi, cara. Por quê? Ele deu uma entrevista ao Jornal da Espanha, esqueci o nome do jornal aqui, mas eu sei que foi lá um jornais muito famosos lá na Espanha. E aí, cara, ele foi perguntado sobre a volta do Vinícius Júnior pro Flamengo, e aí a primeira coisa que ele disse, a questão do Vini voltar pro Flamengo depende muito mais do próprio Vinícius Júnior do que a diretoria, porque por mais que o Flamengo tenha um clube com muita grana, o Flamengo não tem como chegar lá e bater de frente com o Real Madrid e falar, sei lá, 400 milhões de euros pelo Vinícius Júnior. O Flamengo não tem essa condição de chegar lá e bater de frente com o Real Madrid e contratar. Ele falou isso principalmente porque a renovação do Vini com o Real Madrid está muito embolada, então o presidente Babi deixou claro que as portas estão abertas. Ele falou também, é claro, que ele falou que se ele quisesse voltar ao Brasil, ele teria que reduzir salário. Ele falou também que a vida dele vai ser muito diferente. A vida dele aqui no Brasil vai ser muito diferente do que a vida dele lá na Europa. Mas ele sempre fala, quando ele tá de férias, ele vem aqui nos jogos do Maracanã, vai no camarote, conversa com os jogadores. É um jogador que se sente em casa quando ele vem ver jogos do Flamengo. Ele falou, as portas estão abertas. Igual ele falou, essa questão é mais conta do próprio jogador, do Vinícius Júnior, do que da diretoria. Por exemplo, o Paquetá, ele tomou a decisão que ele queria voltar para o Flamengo. Ele recusou Chelsea, Aston Villa, recusou a Arábia Saudita, que ele ia ganhar muito mais, mas ele falou, eu quero voltar para o Flamengo. Eu pedi para ir embora, eu pedi para voltar para o Flamengo. Então, quando o Lucas Paquetá falou isso, ele recusou tudo. Ele podia ter muito ido. Por exemplo, o empresário dele ligou desesperado, falando que o Chelsea ia fazer proposta. Ele falou, e o Flamengo? Ele falou, não, eu quero o Flamengo. Então, essa é a situação. Se o Vini Júnior for fazer isso, agora a gente tem que guardar. Muita gente falou isso, porque depois que o Paquetá voltou pro Flamengo, o Paquetá é muito amigo do Vinícius Júnior. Vai lembrar que eles são dois jogadores do mesmo empresário, então isso meio que pode dar uma ajudada, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas o próprio presidente falou que ele ainda não está à altura do Flamengo. O jogador ainda tem 25 anos, é um jogador que ainda pode render mais na Europa. Quem sabe ele não possa voltar lá para os 29, 28 anos, igual o Paquetá voltou. Vai lembrar que o Vini teve mais sucesso na Europa do que o Lucas Paquetá. Mas o Lucas Paquetá também jogou muito bem na Europa. É porque, mais que ele passou meio que por clubes menores, né? O único clube que ele jogou de grande foi o Milan, em 2019. Depois ele foi pro Lyon e depois ele chegou no West Ham. Então, são carreiras totalmente diferentes. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação do Vinícius Júnior. Vamos ver. O fato é que ele falou que as portas estão abertas. Agora, cabe o jogador decidir se vai ou não voltar para o Flamengo. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Eu queria muito que o Vinícius Júnior voltasse para o Flamengo. Queria muito. Agora imagina, Vinícius Júnior e Paquetá no Flamengo. Tá louco, os caras iam comer a bola aqui no Brasil. O Paquetá tá jogando bem. Agora imagina o Vini, tá ligado? Mas vamos ver o que vai acontecer. É claro que o Vini, eu acredito que ele tem muito mercado na Europa, né? O jogador que só tem apenas 25 anos. Se ele sair do Real Madrid, realmente vai ter muitas opções. Vai ter, sei lá, um PSG, não sei. Ele tem muitas opções aí na Europa. O Paquetá que não tinha muitas. Tinha até muitas opções, mas ele preferiu voltar para o Flamengo. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre o martelo batido sobre a contratação de Marcos Leonardo, porque, cara, o Flamengo tomou a decisão dentro do Flamengo e o martelo está batido sobre a contratação do Marcos Leonardo. Cara, a situação é o seguinte, no meio do ano passado, o Flamengo chegou a negociar e tal com o Marcos Leonardo, chegou a negociar, quase contratou o jogador, e depois o jogador quase foi pro São Paulo, só que de última hora o São Paulo não tinha grana e ele também meio que se ferrou. E aí, cara, a situação é o seguinte, quando o Flamengo não conseguiu contratar o Marcos Leonardo no meio do ano passado, os empresários do jogador deixaram claro que o jogador não tem vontade de morar no Rio de Janeiro. O jogador tem vontade de morar em São Paulo, porque ele quer jogar no São Paulo o time do seu coração e o time da sua família. Foi o que o empresário dele falou pro Flamengo
no meio do ano passado. Com isso, ele falou também sobre o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo, por mais que o técnico lá, o Isaac, que é um treinador lá da Arábia Saudita do Al Hilal, ele não gosta muito de trabalhar com brasileiros. E mais ou menos ele falou, se ele sair do Al Hilal, ele ainda vai ter muito mercado na Europa. E por isso, dentro da diretoria do Flamengo, o martelo está batido que o Marcos Leonardo do Flamengo não vai mais contratar o Marcos Leonardo. O Flamengo ficou até triste sobre isso, porque sobre o jogador desejar só morar em São Paulo. E, cara, a situação é o seguinte, e também o fato é que em momento nenhum o Felipe Luiz falou pro Flamengo não contratar, porque ele deu uma entrevista no jogo contra o São Paulo, ele falou, quem contrata é o diretor de futebol. O meu objetivo é receber o jogador e explorar o melhor do jogador para ele render em campo. Foi o que o técnico Felipe Luiz falou, deixando claro que em momento nenhum ele falou que ele falou que não queria a contratação de Marcos Leonardo. Então ele deixou claro sobre isso. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação do Marcos Leonardo. É que o martelo está batido. Igual eu falei, a gente sempre está de plantão, sempre estou de plantão, tudo que está acontecendo. Posso estar falando isso, mas amanhã o Flamengo pode contratar. Enfim, o mercado da bola não para. E fato é, mas não fique triste, porque o Flamengo ainda vai contratar um centroavante. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Marcos Leonardo aí. Infelizmente, mas o jogador deixou claro que o time do seu coração é o São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola vai rolar para Flamengo e Vitória, 9h30 da noite. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer que o Mengão consiga a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Quanto? Ganhando tá de bom tamanho. Só fala por ele que meu pai sempre fala nos vídeos. Ganhando tá de bom tamanho. Agora vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essas foram as transformações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês. Que Jesus te ama. Falou!